Nos últimos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, nós temos percebido uma capacidade incomum para derrotar Ryomen Sukuna. Um personagem realmente extremamente forte que Gege Akutami criou para a sua história, na qual nós estamos observando toda a evolução e o desenrolar do personagem. Como tudo foi colocado para nós através do confronto contra Satoru Gojo, contra Yoruzu e também contra Hajime Kashimo. Como esses três personagens mostraram para nós que Ryomen Sukuna tem uma puta capacidade incomum como um feiticeiro, na qual é extremamente apelona. A gente não consegue literalmente ver nenhum personagem de Jujutsu Kaisen vencendo o Rei das Maldições atualmente. E tudo isso coloca uma dúvida, coloca uma pulga atrás da nossa orelha para a gente perceber como o Rei das Maldições pode ser derrotado. E essa vai ser a grande questão levantada sobre nesse vídeo, como Ryomen Sukuna não, ou na verdade, né, já pode ser derrotado, como também criou seus pontos fracos. Se você tá curioso, a gente vai comentar sobre esses detalhes logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar compartilhando os nossos vídeos, porque tem pontos bem interessantes pra gente falar sobre o Itadori e o Megumi por aqui ainda. Bom, não é novidade pra ninguém que o corpo do Sukuna é um corpo perfeito, né? A gente visualizou isso sendo explicado na luta contra o Kashimo. Kashimo mesmo conseguiu colocar ali o seu olhar de raio-x e visualizar todo o corpo do personagem. É muito legal como a gente vai se complementando aqui com algumas frases e interpretações que muitos inscritos vão escrevendo, e a gente vai entendendo cada ponto e cada parte sobre o corpo do Rei das Maldições. Então a gente observa que nada, na verdade, né, tudo eu ia falar nada no sentido de que nada é jogado fora, mas que tudo do corpo do Sukuna faz um puta sentido e que não é colocado à toa. O personagem tem 4 braços para fazer os seus selos e usar armas amaldiçoadas. Então, quando 2 braços estão segurando as suas armas amaldiçoadas na qual ele pode lutar, os outros 2 podem fazer os selos. Cara, é uma puta serventia, porque normalmente um personagem com 4 braços não tem muito o que fazer. Ele literalmente só soca de forma aleatória, só que aqui o Gege Akutami arrumou função para cada um dos 4 braços, o que acaba sendo algo até mesmo interessante. No último vídeo, na qual a gente tenta explicar por que os cortes do Sukuna são invisíveis, a gente começa a explicar também a função dos 4 olhos do Sukuna, que é para enxergar os aspectos invisíveis. Lembra do aspecto que a Maki, que somente a Maki e o Toji conseguem enxergar? Então, nessa teoria a gente aponta que os olhos do Sukuna, que tanto se manifestam no corpo do Itadori, quanto também no corpo do Megumi, quanto também no seu corpo original, enxergam esses aspectos invisíveis. E a gente explicou através das onomatopeias que isso é totalmente possível, porque o Sukuna, ele flutua, ele pula no ar, utilizando ali essas onomatopeias, essas partes que acabam aparecendo na batalha contra Yoruzu. Então, os 4 olhos são bem possíveis do personagem ter a capacidade de enxergar os aspectos que apenas os usuários de restrições celestiais, como a Maki e o Toji, podem enxergar. Nós temos então 2 bocas para o feiticeiro para não se cansar enquanto gera ali encantamentos, enquanto está gerando encantamentos. Então, o personagem ele consegue lutar contra os seus oponentes, conversar e ao mesmo tempo gerar encantamentos, como ele fez na sua luta contra o Kashimo. E nós observamos um ponto bem interessante também da máscara no rosto do Sukuna. Lembram que no capítulo 230 o feiticeiro explica que do lado direito é aonde fica a técnica amaldiçoada, a técnica inata dos feiticeiros? É bem interessante que essa máscara do Sukuna fique também bem do lado direito do seu corpo. Será que é uma forma realmente de proteger o seu cérebro? Será que essa máscara vai lá do lado de dentro e ele
ele consiga criar um sistema, um ponto na qual ele consiga regenerar o seu cérebro sem afetá-lo da mesma forma como o Gojo fez? Será que tem essa questão também? A gente percebe que é um corpo perfeito, um corpo de um feiticeiro extremamente perfeito que não dá brechas para erros. Ou pelo menos é assim que a gente achava, né? Ou pelo menos é essa forma como a gente achava, mas a gente se questiona, né? Como derrotar um cara assim? Como derrotar um feiticeiro que pode ser levado a esse propósito de ter um corpo perfeito, de chegar a um estágio imbatível, mas ao mesmo tempo ele precisa ser derrotado. Então, como derrotar um vilão desse jeito? E é claro que quando a gente observa um vilão perfeito, um vilão que tem um corpo perfeito, mas, é claro, né, o Sukuna tem um carisma muito maior do que o Muzan, mas muito maior que o Muzan, mas mesmo assim, os aspectos dos dois personagens são semelhantes. Tanto o Muzan em Kimetsu no Yaiba quanto o Sukuna em Jujutsu Kaisen, eles têm ali estágios de corpos quase perfeitos, né? Corpos que transcendem ali a figura humanoide. E o Muzan em Kimetsu no Yaiba, ele tinha muito isso. Só que a função que foi colocada ali pro Muzan em sua derrota acabou decepcionando muitas pessoas que acompanharam o mangá de Kimetsu no Yaiba através de acharem que nerfaram o Muzan. Acabaram nerfando o Muzan para que ele fique cada vez mais fraco. É claro que o personagem estava em um nível, em uma estratosfera muito gigantesca, na qual não tinha como lutar contra ele. Então foram retroceder o personagem até um nível compatível com os adversários dele. Só que o Sukuna, ele faz um propósito de uma maneira bem interessante. O que o Gege acabou separando para ele é uma maneira dele criar um ponto fraco, dele ter um ponto fraco, sem necessariamente esse ponto fraco estar nele. Como a gente observou com o Muzan, o ponto fraco foi sendo colocado no personagem, mas não. No Sukuna, o ponto fraco dele está em outro personagem. E esse ponto fraco se chama Yuji Itadori. Como o Gojo já explicou lá no capítulo 235 e como eu já falei pra vocês em alguns vídeos aqui no canal, eu acredito que aquilo que o Gojo realmente falou é uma verdade. De que quando você utiliza uma técnica amaldiçoada, você é menos afetado porque aquela técnica é gerada pela sua própria energia amaldiçoada. Assim, a técnica, mesmo que resvale em você, a técnica acaba sendo amortecida, o poder acaba sendo amortecido contra você. É por isso que o Sukuna ficou só o frangalho naquele combate, né, no momento em que ele explode o roxo em Shinjuku, e ao mesmo tempo o Gojo saiu andando, né, só ali com o rosto queimado, mostrando a diferença de que se uma técnica é gerada através da sua energia amaldiçoada, essa técnica vai ser amortecida contra você. Se isso for realmente algo que vai se concretizar, o Sukuna deu uma bruta resistência para o Itadori contra a sua técnica de cortes, transformando-o em seu ponto fraco. Como eu já disse para vocês, isso não quer dizer que o Itadori não pode ser retalhado, né? Que o Itadori não possa ser ali fragmentado em cortes, mas que o Itadori não será cortado. Aquilo que aconteceu com o Gojo, aquilo que aconteceu com a Yorozu, a Yorozu não, né? Porque a Yorozu não foi cortada, a Yorozu foi derrotada pelas 10 sombras. Mas aquilo que aconteceu com o Kashimo, isso não vai acontecer com o Itadori, de ser cortado pelos cortes, porque o próprio Itadori está embebedado, que é falado ali no capítulo 220, 221, é que o Itadori foi embebedado pela energia amaldiçoada do Sukuna, e quando vier o ataque, quando vier os cortes do Sukuna, é claro que ele vai se tornar alguém muito resistente contra a técnica do Rei das Maldições.
Só que é aí que vem o outro grande problema. O Sukuna não para de se meter em problema porque o Sukuna não fez isso apenas uma vez. O Rei das Maldições fez isso 2 vezes, né? Se por um milagre o Megumi conseguir sair das amarras do Sukuna, ele, o Rei das Maldições, terá criado 2 pontos fracos contra si. É interessante pensar nesse ponto de vista. Não serão ali pontos fracos que serão criados contra ele, mas o Rei das Maldições, por querer reencarnar, pode ter criado 2 pontos fracos contra si. 2 oponentes que serão resistentes à sua técnica amaldiçoada. E isso mostra para nós como os personagens podem evoluir, se tornarem realmente potenciais infinitos através das suas habilidades. Agora imagina o que o Megumi, embebedado da energia amaldiçoada do Sukuna, poderia fazer. A gente dá para se lembrar aqui que o Megumi, ele está, por mais que ele esteja ali completamente para baixo, down, ali naquele poço de coisas, né, poço de sad, sendo um sad boy, ele tá atento sobre tudo que está acontecendo. Eu acredito que ele está observando tudo que está rolando e está percebendo como o Sukuna está lutando. Então, se por um milagre o Itadori conseguir trazer o Megumi para fora, serão 2 pontos fracos contra o Sukuna. Não pontos fracos criados no personagem, mas 2 pontos fracos criados externamente para lutar contra o Sukuna. 2 pontos fracos que podem até ser derrotados, mas que são aqueles que podem até mesmo trazer a vitória, que tem mais chance de trazer a vitória. A questão agora é que ambos os personagens foram criados para serem os principais antagonistas do Sukuna. Tanto o Itadori quanto também o Megumi foram conduzidos para esse propósito. É claro que ao longo da história, o Itadori ele foi feito para que o Sukuna se manifestasse na Era Moderna. Mas ao longo do mangá, se você for reparar e ler com mais cuidado, vai perceber que o Kenjaku já havia percebido o plano do Sukuna para mudar de corpo e ir para o corpo do Megumi. Então, tanto o Itadori e o Megumi serão aqueles que se levantarão contra o Rei das Maldições. Yuji primeiro tentando salvar o Megumi e depois ambos lutando contra o Rei das Maldições. E eu acho que isso se encaixaria perfeitamente na forma como o Gojo acabou moldando esses 2 personagens. Tanto o Itadori quanto também ali o Megumi para lutar contra o Sukuna. Não sei que milagre que o Itadori vai fazer para que o Sukuna continue manifestado e o Megumi saia do corpo ali. Mas eu acredito fielmente que isso deva acontecer. Tanto o Itadori e o Megumi lutando contra o Sukuna juntos. A questão do Itadori ao lado do Higuruma também pode trazer para nós muitos pontos interessantes sobre o possível retorno do Megumi, como ele e o Prota serão a pedra de tropeço para o Rei das Maldições.